Ele pode fazer a leitura. Quando comprovar, né, ficar comprovado, pode ler. Olha, então, toda vez que ficar comprovado na sentença condenatória que houve depoimento ou exames comprovadamente falsos, tá? Então, isso é importante também, é um fundamento importante. Agora, não adianta uma testemunha mentiu, certo? Ah, ela mentiu sobre o carro, não era aquele carro, era outro. Mas o juiz nem usou essa argumentação para condenar. Ele usou outra argumentação e o tribunal entendeu que foi a correta. Não cabe revisão criminal com esse motivo. É necessário que aquela falsidade tenha sido objeto da condenação, certo? Então, se uma testemunha mentiu, mas mentiu sobre fatos alheios que no juiz não utilizou para condenar o réu, não há que se falar em revisão criminal com essa motivação, de forma alguma. Então, essa falsidade no depoimento, ou no exame, ou na perícia, deve ter como base na condenação efetivada, né? Ou na sentença absolutória imprópria. Senão, não será julgado improcedente a sua revisão criminal. E aqui surge um fato interessante. Então, como que eu faço? Eu faço uma revisão criminal e falo para o tribunal que aquela testemunha mentiu. E tem uma gravação telefônica que ela fala a verdade, depois eu junto lá na revisão criminal e mostro para o tribunal uma mensagem do WhatsApp que ela confessa o crime. É isso que eu faço? Já entro com a revisão criminal lá no tribunal? O que vocês acham? Não é isso que acontece. O artigo que nós fizemos a referência fala em documentos comprovadamente falsos. Então, você tem que chegar no tribunal com a revisão criminal com a falsidade comprovada. Olha que interessante. Você não vai lá no tribunal tentar comprovar, não. Comprovadamente falso. Depoimento ou exames, perícias. Certo? DNA, perícia, falso. Ah, mas o que eu tenho que fazer então? Eu não posso pegar essa mensagem do WhatsApp lá, que a pessoa confessa o crime que está sendo imputado a outra pessoa e fazer uma petição de revisão criminal e protocolar lá no tribunal? Não. Você tem que fazer um procedimento, e antes ele estava previsto no artigo 423 do Código de Processo Civil, tá? Mas depois esse artigo foi revogado no novo Código de Processo Civil. E no Código de Processo Penal não tem previsão desse procedimento. Foi uma criação doutrinária e jurisprudencial que chama-se o quê? Justificação criminal. Hoje ele encontra fundamento assim como uma de natureza cautelar, sem os requisitos de cautelar, que é perigo e mora. Mas está lá no artigo 301 do novo Código de Processo Civil, né? Fumus boniuris, né? Você vai discutir. Não tem perigo e mora, que é requisito das cautelares. Mas o fundamento hoje está no artigo 301. Então, você vai entrar com um pedido de justificação criminal. Presta atenção como funciona isso. Nesse exemplo que eu dei, a testemunha mentiu. A testemunha mentiu no processo. E o juiz utilizou como fundamento para a condenação aquele testemunho daquela testemunha mentirosa. E ela fala, não, eu menti, agora eu quero falar a verdade, minha consciência pesou. E aí, tudo bem. E aí o réu já cumpriu pena, está cumprindo pena, ele vem e te contrata. Para você, os familiares te contratam para você entrar com a revisão criminal. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você tem que entrar com a justificação criminal. Então, aonde que eu entro com isso? Prestem atenção.
Vamos imaginar que quem condenou o réu foi o juiz da segunda vara criminal daqui de Ribeirão Preto. Aí teve recurso, mas transitou em julgado. O processo foi aonde? Segunda vara criminal de Ribeirão Preto. Certo? Então, eu vou entrar com esse pedido de justificação criminal perante a segunda vara de Ribeirão Preto. Mas para que eu vou entrar? Pedindo para que o juiz marque uma audiência para ouvir essa testemunha mentirosa que ela vai falar a verdade. Ah, mas por que tem que ser? Ela não pode fazer uma declaração, assinar uma declaração que ela mentiu? Não, sabe por quê? Porque tem que estabelecer o contraditório. Então o juiz vai marcar audiência, vai ouvir a testemunha, o promotor pode fazer pergunta, a defesa pode fazer pergunta, e o juiz termina e te entrega. Está aqui a justificação criminal que você entrou. Entrega na sua mão. Aí eu venho para o escritório, vou fazer uma revisão criminal e falar, está aqui a testemunha mentirosa que foi ouvida sobre o crivo do contraditório. Entenderam a importância dessa justificação criminal? Se você só comunica ao tribunal, a testemunha mentiu, está aqui uma declaração dela aqui, eu quero que modifique a coisa julgada, porque a testemunha mentiu, está aqui a assinatura, o tribunal vai falar, não, isso não comprova a falsidade do depoimento. Eu quero saber sobre o crivo do contraditório. Então o juiz vai marcar essa audiência na justificação criminal para ouvir a testemunha mentirosa, para ouvir perante a presença do promotor, perante a presença do advogado e o juiz. Terminou, fez a oitiva, o juiz fala, está aqui a sua justificação criminal. Te entrega. Se fosse físico, ele falava, ó, está tudo aqui, estou te entregando. Agora você que faz sua petição inicial e vai lá no tribunal com a revisão criminal para o tribunal modificar essa decisão. Ele, juiz, não pode fazer nada. Ele já esgotou a atuação jurisdicional dele. Já transitou até em julgado lá. Então ele não pode fazer nada. Mas ele vai marcar a justificação criminal. Isso é um direito seu, tá? De fazer a justificação criminal. Se é uma perícia, vai fazer uma nova perícia. Ah, é um DNA. Você tem elementos, né, indícios ali que apontam que aquele DNA é falso. Foi montado, não foi real. E aí o juiz vai determinar que se faça outro DNA, abre vista para o MP, abre vista para a defesa, no meio um outro perito, encerrou, aí você tem aquela prova nova que nós vamos discutir esse DNA no inciso terceiro que eu estou dizendo, mas só para vocês entenderem. Tá certo? Tudo bem? Vocês entenderam essa questão da justificação criminal? Quem não entendeu pode perguntar, porque se não entender isso, você vai ter problema com revisão criminal. Pois não. Não, o DNA ainda vou explicar ainda, mas aí é quando o exame falso, né? Mas aí é quando aparecer prova nova. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte, o sujeito foi condenado lá em 1980, que não tinha o DNA. Ele foi condenado porque acharam que foi ele, tinha... mas aí agora, e tem a prova agora do DNA, que é 99,9%. Então isso você tem que fazer tudo em primeiro grau. Tem que chegar lá no tribunal tudo pronto. O que você alega que é uma prova nova que foi encontrada, que é o inciso terceiro que nós vamos fazer a leitura, ou que o exame é falso, o DNA, o exame é falso, você tem que demonstrar essa falsidade onde? Em primeiro grau. Não tem como você demonstrar isso lá no Tribunal de Justiça. Ah, eu quero lá no Tribunal de Justiça, na revisão criminal, você pede para o tribunal determinar a realização de novo exame, ou pede para o tribunal ouvir novamente aquela testemunha. O tribunal vai fazer isso? De forma alguma. Você tem que mandar tudo pronto aquilo que você alega. Você alega que houve um testemunho mentiroso, uma testemunha mentiu, o testemunho é falso? Você faz essa comprovação aqui perante onde? Perante o juiz que proferiu a condenação. É aqui que você faz, perante o juiz que proferiu a condenação. Tá certo? E aí você sim prepara a sua revisão criminal já com esses documentos que você conseguiu aqui sob o crivo do contraditório, e aí você vai protocolar lá no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal para que eles
processem a sua revisão e vão analisar se é o caso de julgar procedente ou improcedente a revisão criminal. Tudo bem? Tá, mais alguém tem alguma pergunta sobre justificação criminal? Eu vou parar a aula por aqui em justificação criminal, porque eu vou precisar de mais, todo jeito, eu vou precisar de mais 2 aulas para a gente terminar a matéria de revisão criminal. Alguém tem alguma pergunta até aqui, do que eu falei até agora? Quem tiver pode fazer a pergunta. É uma ação importantíssima, né? Porque quem tiver a oportunidade de ser no Tribunal de Justiça de São Paulo, normalmente é a última sessão de cada mês, há um julgamento das revisões criminais pelos grupos de câmaras criminais. E o que vocês verificaram, tanto de decisão que são modificadas, vocês não têm ideia. O tribunal reconhece uma diminuição de pena, por exemplo, o tráfico. Ele reconhece o privilégio de diminuir 2/3 da pena, o sujeito que foi condenado a 5 anos. Ele diminui 2/3, cai para 1 ano e 8. Tá? Tudo isso em sede de revisão criminal. Tá? Então, eu já tive a oportunidade de assistir várias vezes, a gente vai mais cedo para o tribunal, e sempre, primeiro é a sessão do grupo de câmaras, para depois cada câmara começar a julgar os seus processos. Então a gente chega e fica assistindo o julgamento do grupo, que são 2 câmaras juntas. Por exemplo, primeira e segunda câmara vão julgar as revisões criminais. Depois terceira e quarta julgam as revisões criminais. Então são 2 câmaras juntas. São compostas por 10 desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo. E vocês não têm ideia quantas decisões eu já vi sendo modificadas em sede de revisão criminal. Então é uma ação de extrema importância. É lógico, toda vez que houver um erro ou injustiça, e a gente sabe que a investigação às vezes é falha, nós temos problema em investigação no que se refere à parte estrutural, né, deficiência da própria investigação, né? Hoje nós não temos quadro efetivo de investigadores, o quadro é altamente reduzido, as aparelhagens utilizadas para as perícias são instrumentos absolutamente defasados, ou seja, o Estado não investe como deveria investir na investigação, e às vezes isso gera condenação injusta dos 2 lados, né? Tanto em prejuízo do réu, aí tem revisão criminal, como em prejuízo da sociedade, aí não tem revisão criminal. Tá? Então pode ocorrer dos 2 lados. Uma investigação mal feita fez com que o juiz absolvesse um culpado, ou a investigação mal feita fez com que o juiz condenasse um inocente. Aí tem a revisão criminal. Tudo bem, pessoal? Então, quem tiver alguma pergunta, anota no começo da próxima aula, né, na nossa aula, salvo engano, na quarta-feira, e nós continuaremos sobre o assunto revisão criminal, tá bom? Então tenham todos um bom dia e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Bom dia.